Graças ao nosso Pai Celestial, estamos juntos para continuar estudando a sua palavra, a Bíblia Sagrada, as Santas Escrituras. É o nosso estudo bíblico Conhecendo o Criador, de 27 lições. E agora nós vamos à 22ª lição. E que tema, Wagner? Onde estão os mortos? É uma pergunta interessante. Muitos hoje têm essa dúvida. Quando as pessoas morrem, Chalegre, para onde elas vão? Existe vida após a morte? O estudo de hoje vai responder essa dúvida, se é que você ainda tem. A palavra de Deus vai definitivamente dizer para você aonde estão os mortos. Para isso, vamos orar pedindo a direção do nosso Pai Celestial. Deus eterno, Pai de amor, nos colocamos de joelhos na Tua presença e queremos pedir o Espírito Santo sobre nós nesta hora. Amém. Para que possamos compreender esse tema tão importante para as nossas vidas. Ilumina-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. O assunto que vamos abordar no nosso estudo, ele também é controverso. Vamos falar sobre o estado dos mortos. Onde estão os mortos? É realmente um estudo fascinante. Vamos à primeira pergunta. Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, espírito de vida? Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. A palavra ser é traduzida da palavra do hebraico como alma. Esta é a única definição bíblica de alma. Quando Deus criou o homem, ele uniu o corpo, ou seja, o pó da terra, com o fôlego da vida, ou espírito, do grego pneuma. Quando estes dois elementos se unem, o homem se torna uma alma vivente, ou seja, pó da terra, mas espírito de vida, alma vivente. Pergunta de número 2. Existe diferença na morte de um ser humano e de um animal? Eclesiastes, capítulo 3, verso 19. Pois o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. Uma e a mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E o homem não tem vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Então vimos que o que acontece com o homem também acontece com o animal. Ou seja, quando eles morrem, não há diferença entre eles para o lugar onde vão. Veja que quando um animal está morrendo, se debatendo, daqui a pouco o seu fôlego acaba e ele expira completamente. A mesma coisa ocorre com o homem. Ele expira e morre. Pergunta 3. Os animais possuem espírito de vida? Gênesis, capítulo 7, versículo 15 e capítulo 6, versículo 17. Entraram para junto de Noé na arca, 2 a 2, de toda a carne em que havia espírito de vida. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir de debaixo do céu toda a carne em que há espírito de vida. Tudo o que há na terra expirará. Muito bem. Os animais têm sim. Toda carne, todo animal tem espírito de vida, né? Fôlego. Pergunta 4. O que acontece quando o homem morre? Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. E o pó volte para a terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então o homem, ele vai retornar ao pó. E o espírito que o homem tinha vai retornar a Deus.
A matéria corruptível, ela volta ao pó, ela se transforma em pó. O homem foi criado do barro, do pó da terra, então volta a ser pó novamente. O seu respirar, a sua alma volta para Deus que deu. É um processo contrário, reverso ao que Deus fez quando criou o homem. Justo. Muito bem explicado, né? Pergunta 5. A morte é a grande certeza que temos nesta vida? Eclesiastes 9:5. Pois os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles daí em diante recompensa. Os vivos sabem que podem morrer, né? Sim. Eles sabem que a qualquer momento eles podem deixar de existir. Agora, os mortos não têm conhecimento de nada que se passa neste mundo. Pergunta de número 6. Aqui Jesus comparou a morte. João capítulo 11, versos 11 e 14. E tendo assim falado, acrescentou: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Jesus ele comparou aqui a morte a um sono. Quando nós estamos dormindo, nós estamos o quê? Inconscientes. Não é verdade? Nós não sabemos o que está se passando ao nosso redor, não é? Da mesma forma, as pessoas estão mortas não sabem o que está acontecendo. Lógico que nós, quando dormimos, nós estamos dormindo, nós estamos vivos, não é? Mas nós não estamos sabendo de nada que está acontecendo ao nosso redor. Então, essa comparação. E os discípulos ainda foram mais além. Então, se Lázaro dorme, está tudo bem. E Jesus teve que ser enfático. Ele disse claramente: Lázaro morreu. Ele estava se referindo à morte de Lázaro como um sono, né? Porque para Deus realmente é um sono. A morte é um sono. E o termo bíblico para a morte é sono. E é usado 66 vezes na Bíblia. Jesus nunca tentou nos dizer que Lázaro estava aproveitando a felicidade do céu enquanto estava morto. Ao invés, ele assegurou a Maria e Marta a grande esperança da ressurreição. Isso está lá em João, capítulo 11, versos 25 e 26. Pergunta número 7. Os mortos sabem alguma coisa? Eclesiastes 9, versos 5 e 6 e verso 10. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Tanto o seu amor como o seu ódio e a sua inveja já pereceram, nem têm eles daí em diante parte para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Texto claro, inequívoco, não tem como a gente entender diferente. Você imaginaria uma pessoa no céu nem lembrando, nem louvando a Deus? Poderia algo ser mais claro do que estes versos? Em nenhum lugar a Bíblia diz sobre pessoas que vão ao céu após a morte. Isto inclui o ladrão na cruz. Pelo contrário, a Bíblia diz que quando as pessoas morrem, não sabem nada e dormem até o glorioso momento da ressurreição. Pergunta de número 8. Quem ressuscitará ao soar da última trombeta? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, haverá ressurreição dos mortos. Para que, pense comigo agora, para que ressurreição se os mortos fossem para o céu já desde quando eles morressem? Teria lógica? Para que Jesus Cristo voltar?
Pergunta 9. Jesus, sendo ressuscitado por Deus, garante a certeza da nossa ressurreição? Atos 2:32, 1 Coríntios 15, versos 20 a 22. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Mas na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois, como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Maravilhoso. Cristo realmente ele nos assegura a ressurreição. A ressurreição de Cristo demonstra que os justos serão ressuscitados quando da sua vinda. Pergunta 10. A vida eterna é conhecer a Deus, o Pai, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem ele enviou? João 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Maravilhoso. Já vimos em estudos anteriores, e estamos aqui complementando, de que realmente aqueles que estarão participando e recebendo a vida eterna de presente do Deus verdadeiro, terão que conhecê-lo, assim também conhecer o seu Filho unigênito, o nosso Salvador Jesus Cristo. Esta é a vida eterna. Alma imortal? Aqueles que ensinam que as pessoas quando morrem vão ao céu, sugerem que toda pessoa é nascida com alma imortal, que enquanto o corpo morre e vai para a terra, a alma volta para Deus. Então, o homem tem uma alma imortal? O termo alma imortal foi muito popular no mundo antigo. Os pagãos egípcios, gregos e romanos ensinavam o conceito e usavam a terminologia alma imortal. A única literatura religiosa do mundo antigo que não usa a terminologia e concepção da alma imortal é a Bíblia. O Espírito. No Antigo Testamento, a palavra hebraica ruach aparece 377 vezes e é traduzida como vento, fôlego ou espírito. Gênesis 8:1, princípio vital. Gênesis 6:17, 7:22. Coragem. Josué 2:11. Vitalidade ou força. Juízes 15:19. Disposição. Isaías 54:6. E caráter moral. Ezequiel 11:19. O espírito ou fôlego de uma pessoa é o mesmo que o espírito ou fôlego dos animais. Eclesiastes 3:19. Esse espírito ou fôlego de uma pessoa volta para Deus por ocasião da morte, e o corpo retorna ao pó de onde veio. Jó 34:14, Eclesiastes 12:7. Essa palavra também é traduzida como Espírito de Deus, em Isaías 63:10. Já no Novo Testamento, a palavra grega pneuma é igualmente traduzida como espírito ou respiração. Também significa atitude ou estado de espírito. Romanos 8:15, 1 Coríntios 4:21, 2 Timóteo 1:7 e 1 João 4, verso 6. Da mesma forma que ruach algumas vezes é traduzida como Espírito do Senhor, 1 Coríntios 2:11 e 14, Efésios 4:30, Hebreus 2:4, 1 Pedro 1:12, 2 Pedro 1:21, nem no Antigo nem no Novo Testamento ruach ou pneuma se referem a alguma entidade inteligente capaz de existir separada do corpo. Jesus veio para quê?
Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Se toda pessoa nasceu com alma eterna e imortal, e se elas vão direto ao céu quando morrem, não haveria necessidade de Jesus vir a este mundo e morrer na cruz. Incrível! Pense nisto. Isto também elimina a necessidade da doutrina da cruz, da ressurreição e da segunda vinda de Jesus. Destruindo estes 3 grandes pilares da fé cristã, não há a necessidade do cristianismo. Infiltrando o conceito da alma imortal na igreja cristã, as religiões pagãs têm praticamente eliminado o cristianismo. Vamos então concluir. Na nova terra, nossos corpos serão como o corpo glorificado e ressuscitado de Jesus, o qual não era um corpo em espírito, mas possuía carne e ossos. Ele até comeu com os discípulos. Jesus tinha um corpo físico na ressurreição, como vão ter os justos. Nossa esperança na ressurreição indica que para o cristão, vida após a morte não é existência espiritual, mas uma real existência com um corpo real, onde os indivíduos farão coisas reais no mundo real. Ou seja, é aquilo que as Escrituras dizem: quando Jesus Cristo voltar com poder e grande glória, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aquele corpo que era mortal se revestirá de imortalidade. O corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Vamos subir, vamos ser transformados, subir para o céu com Cristo. Nós não passaremos mais pela morte. Viveremos eternamente com corpo. Nós vamos nos alimentar da árvore da vida. Nós vamos estar com Cristo e ser felizes para sempre. Com essa esperança, vamos orar ao nosso Pai Celestial. Pai amado, tua palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Obrigado por tão grande conhecimento, obrigado por tão grande sacrifício de Cristo Jesus em nosso favor. Pai Santo, ajuda-nos a pôr em prática o que nós aprendemos. Que os nossos conceitos com relação à questão da alma ser imortal possam realmente tomar um novo rumo a partir de agora, devido ao conhecimento que obtivemos da tua palavra. Continua conosco, nos fortalece, em nome de Jesus Cristo justo. Amém.